Histórias. Nossas histórias. Cada uma com seu início, meio e fim. Cada uma sabe a dor e a particularidade da sua própria história. Talvez a sua seja marcada por tanto sofrimento que você não sente orgulho nenhum de contá-la. Mas nós estamos aqui para te dizer uma coisa: o escritor de todas as histórias tem um final feliz reservado para cada uma delas. Então, não desanime por causa do terceiro capítulo. O final da sua história é muito mais prazeroso do que o início dela. Todas as histórias importam. Não tenha medo de contar a sua. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o programa Histórias Contadas. Histórias reais que vão marcar a sua vida, porque toda história merece ser contada. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Cristina e eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu nasci na Bahia, na cidade de Ilhéus, sou viúva, tenho 2 filhos, meu estado civil é viúva, né? Tenho 2 filhos, um de 23 e outro de 25 anos. Estou aqui há mais ou menos no Espírito Santo 10, 11 anos, nessa minha segunda vinda. Eu venho de uma família completamente disfuncional. Eu sou a última filha da minha mãe, mas não pertenço ao casamento, não sou fruto do casamento dela. A minha mãe, ela foi abandonada com 9 meses de grávida, na véspera de ter um bebê, o meu irmão. O marido dela abandonou ela com 5 filhos e o que estava para nascer, e fugiu com uma vizinha do lado. E a minha mãe, ele fugiu na madrugada, à meia-noite, e às 5 horas da manhã a minha mãe deu luz ao meu irmão. 11 anos após, o meu irmão já tinha 11 anos, quando a minha mãe conheceu o meu pai. Antigamente, alguns anos atrás, não era igual hoje. As pessoas não tinham o mesmo direito, a família, não liberavam as mulheres para ser felizes da forma que elas achassem que fosse. Então minha mãe ficou com 5 filhos e mais um bebê que ela ganhou assim que o marido dela, na noite que o marido dela abandonou, e assim a minha mãe conheceu meu pai depois desses 11 anos. O meu irmão caçula da minha mãe tinha 11 anos e minha mãe conheceu meu pai, e eu sou fruto desse relacionamento, desse relacionamento que não foi do casamento da minha mãe. E assim, quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela tomou várias ervas para me abortar. Ela disse que tomou até fel de boi, uma coisinha lá do boi, do organismo do boi, que amarga muito, e que ensinaram que era abortivo. Então a minha mãe até isso ela bebeu para poder me abortar, e não conseguiu. Ela falou que ensinaram a ela uma beberagem lá, um monte de folhas amargas, e ela foi fazer, já era a última tentativa dela, porque ela já tinha tomado muita coisa para me abortar. E naquele dia, na última tentativa dela, ela sentiu muito remorso, o coração dela começou a doer, e ela sentiu que não deveria fazer aquilo. Ela começou a chorar e desistiu de tomar aquele remédio. E eis-me aqui, como um propósito, como Deus tem um propósito na vida do ser humano, ele não morre sem que se cumpra. Eu creio nisso. E assim, minha mãe resolveu que eu teria que nascer. E o meu nascimento, eu ter que vir ao mundo, isso quis dizer a ela, impôs a ela que os irmãos dela, a maioria dos irmãos dela, se afastassem dela. Então ela sofreu muito escárnio, ela sofreu abandono dos irmãos. A minha avó, como a minha avó tinha perdido o marido dela, meu avô, então ela morava com a minha mãe, que era a única filha mulher dela que ainda estava viva. E os irmãos da minha mãe moravam sempre fora. Só que simplesmente nem na casa
da minha mãe para ver a própria mãe deles, eles iam porque não aceitava a minha mãe grávida. E o meu pai foi embora e por causa dessas coisas o meu pai não ficou com a minha mãe. E a minha mãe decidiu que eu tinha que nascer, né? Que não ia mais me abortar. Mas a gravidez dela, e por muitos anos ainda, ela sofreu muito com a família rejeitando ela, os irmãos dela. Essa história ela mesma me contou, pedindo perdão pelo fato dela ter tentado me abortar. Então, depois, quando eu casei, a minha mãe me chamou e conversou isso comigo, me pediu perdão para que eu não cometesse isso com os meus filhos, que eu nunca cometesse o aborto. Né? E assim, eu tive uma infância não foi uma infância muito alegre, né? Eu não tinha um pai, não tinha uma família completa. Os meus irmãos eram meio irmãos. E alguns dos meus irmãos sempre tinham um ciúmezinho de mim. Então eu sofri muito na minha infância. Eu lembro que eu apanhava muito dos meus irmãos, né? Eu era caçula e eu era muito tímida também. Quando as pessoas chegavam na minha casa para visitar minha mãe, eu me escondia debaixo da cama, debaixo da mesa, até que a pessoa saísse da minha casa. E a minha mãe trabalhava muito, foi uma mulher que sofreu muito, mas era muito batalhadora. E durante toda a vida da minha mãe, a minha mãe só teve o meu pai como essa pessoa fora do casamento dela. Eu nunca vi minha mãe beber, eu nunca vi minha mãe fumar, eu nunca vi a minha mãe com outro homem. Eu dormia com a minha mãe desde que nasci até o dia que casei. Eu dormia na cama com a minha mãe. Mas pelo fato da minha mãe sair para trabalhar, eu ficava à mercê das minhas irmãs ou com a minha avó. E a minha avó já tinha 75, 80 anos, mais ou menos isso, não me lembro bem. E a minha avó cuidava de mim. E a minha avó que me ensinou a orar, né? Minha avó não era cristã, mas era católica, né? E ela me ensinou, o Pai Nosso eu aprendi que a minha avó me ensinou. Doce de banana eu aprendi que a minha avó me ensinou, eu tinha uns 10 anos quando a minha avó faleceu. E tenho lembranças que a minha avó, a última frase que a minha avó falou comigo, antes dela ir para o hospital, antes ela sofreu uma queda e ser internada, foi a última vez que eu vi fisicamente a minha avó. Ela falou assim para mim: eu imagino morrer e ter que deixar você ser cuidada pelos seus irmãos, porque eu estou aqui, sua mãe, trabalhando, e elas já fazem isso com você. Imagine quando eu morrer. E a minha avó, ela tinha vista curta já, né? Ela tinha problemas de catarata, naquela época não operava ainda. E a minha avó sofreu uma queda, quebrou a bacia e teve que ser hospitalizada. E ela passou muito tempo lá no hospital e teve um dia, criança não podia entrar, era um hospital evangélico de Fleiras, né, São José. E quando a minha avó estava prestes para morrer, ela sentiu que ela já estava indo. Ela pediu às freiras para que liberasse a minha entrada, que a última pessoa que ela queria ver era eu, para se despedir de mim. E naquele dia as freiras liberaram a minha entrada. Só que no outro dia eu ia visitar minha avó e minha mãe acordou cedo para deixar as coisas prontas para poder ir visitar minha avó. E eu ia poder ir. Eu estava muito feliz porque eu ia no hospital ver minha avó. Só que eu não consegui ver minha avó, porque às 5h40 da manhã minha avó faleceu. Isso são coisas que eu guardo da minha infância nítidos, como se fosse agora que eu tivesse visto. Eu estou recordando isso. É muito difícil entrar. E como eu tenho que falar para vocês o sentido da superação. Então não tem como eu deixar de falar para vocês como eu consegui superar essas coisas se eu não começar do início. Então assim, às 5h40 da manhã eu estava acordada. E eu não sei explicar a vocês o que é isso, mas eu vi a minha avó. Eu saí no portão da minha casa, minha mãe estava acordada fazendo café.
e eu senti que a minha avó estava ali, estava chegando em casa. E eu saí correndo, eu tinha 10 anos, e eu abracei a minha avó no portão da minha casa, era um portão de madeira que dava acesso ao quintal na lateral da casa, e eu abracei a minha avó com tanta força e como se ela estivesse ali tão real, e aquele exato momento foi o momento que ela partiu. Porque às 6h30 da manhã, o mensageiro do hospital, que naquela época e tinha os mensageiros, foram lá na casa, na minha casa, avisar minha mãe que a minha avó tinha partido. E quando eu abracei minha avó no portão, que ela sumiu, eu corri para minha mãe, mãe, vó tá aqui, vó chegou. Eu fiquei tão eufórica, tão alegre, que eu voltei para a cozinha para avisar minha mãe que minha avó tinha chegado. E a minha vizinha, ela viu eu abraçar alguém. E a minha mãe falou, minha filha, sua avó está no hospital, nós ainda vamos lá. Às 7 horas, às 8 horas que a freira liberou 8 horas para você entrar, então ainda dá tempo ainda, sua avó não está aqui. E assim, isso era 5h40 da manhã. Porque eu lembro desse horário, porque a vizinha do lado viu eu abraçar, gritando e chorando, porque de tanta alegria que eu estava, e ela disse, é 5h40 da manhã. Quando foi 6h30, o mensageiro trouxe a mensagem de que a minha avó tinha falecido. E eu nunca esqueço o grito de horror que a minha mãe deu. E aquilo é bem nítido na minha lembrança até hoje. Perder alguém é muito triste. E minha mãe era a única filha mulher que ainda restava viva, porque as 2 irmãs dela já tinham falecido. E só os irmãos homens dela permaneciam vivos. Então a minha mãe era o porto seguro a minha avó era o porto seguro da minha mãe. E consequentemente também o meu. E dali em diante, com 13 anos, eu tive um sonho. E que a minha avó, ela conversava comigo. E ela falou para mim que eu tinha que ter, ao mesmo tempo que era a minha avó, era a minha mãe. A gente sabe quando o Senhor envia seus anjos, Ele caracteriza da forma que Ele quer. E aquele aviso foi um aviso para que eu tinha 13 anos. E o sonho dizia assim que eu tinha que ser forte, que eu precisava vencer muitas coisas que ia acontecer, que não seria fácil a minha caminhada. E que eu tinha que ser forte, porque eu tinha que vencer muitas coisas pela frente. E foi uma conversa longa de aconselhamento. E tudo aquilo que foi falado naquele dia, naquela madrugada em que eu tive aquele sonho. E eu lembro como se fosse agora. No sonho ela falava comigo, o seu pai é Deus, minha filha. E você tem que orar muito. Ora as orações que eu te ensinei. E você vai passar muitos momentos turbulentos na sua vida. Você vai sofrer muito. Mas seja forte, corajosa, enfrente as coisas orando a Deus, conversando com Deus. E eu aprendi com minha avó a conversar com Deus. Eu aprendi com a minha avó de que o meu pai é Ele. Então eu senti falta do meu pai? Sim, senti falta, porque eu via as outras crianças, eu via o Dia dos Pais, essas coisas me doía, Eu sentia porque eu não tinha um pai. Mas todas as minhas fraquezas, as minhas dores, até as coisas que eu aprontava, eu sentava na porta de casa. E a cidade interior, naquela época eu estudava pela tarde, quando eu chegava da escola às 5h30, todos entravam para dentro das suas casas, as minhas colegas, as minhas vizinhas, para tomar banho, que tinha que tomar o café, Tudo era, a gente tinha uma disciplina. E eu, como minha mãe não chegava em casa só depois, às vezes às 6 horas, às 18 horas, eu ficava sentada na porta, olhando para a estrela alva, que alguns chamam estrela d'alva, e aquela estrela imensa, e ela sempre estava do lado do cemitério. E da minha casa dava para ver o cemitério. Então ali eu passava horas conversando com a estrela, como se eu estivesse conversando com Deus.
para mim, estrela era Deus. E eu conversava com aquela estrela. E eu falava de tudo aquilo que eu tinha passado no dia, as coisas que eu tinha vivido na escola. Eu não contava para minha mãe, mas eu contava para Deus. Então, esse sonho, no sonho a minha avó me aconselhava a ter fé, a permanecer crendo no Senhor, sabe? E por isso que eu creio que foi um anjo do Senhor a me aconselhar. E porque eu confiava tanto na minha avó, o Senhor permitiu que fosse a imagem dela conversar comigo, para me entender, não ter medo. E tudo aquilo que ela contou naquele sonho, que me aconselhou que eu tinha que fazer, e as coisas que eu ia passar, que eu tinha que ser forte, eu passei. Mas eu tinha um medo. E hoje eu tenho medo de sentir medo de algo. Porque aquilo que eu temo muito acontece comigo, pelo menos eu temia muito em perder a minha mãe. Porque eu já tinha perdido a minha avó, e isso doía muito na minha alma. Para mim era um vácuo muito grande. E eu tinha um medo terrível de perder a minha mãe. E tinha medo que se um dia eu casasse, eu ficasse viúva. Então, eu sou viúva, né? Hoje eu sou viúva, estado civil viúva. Eu perdi a minha mãe em um ano. Em 2000 eu perdi a minha mãe. Em 2001 eu perdi a minha mãe. Em 2002 eu perdi o meu marido. 1 ano e 1 mês. Não, 1 ano e 11 dias. 12 dias. Porque eu perdi a minha mãe no dia 31 de maio de 2001. E eu perdi o meu marido no dia 11 de junho de 2002. Então vocês entendem porque eu tinha medo de perder, né? E continuo ainda tendo medo da perca, não mais de perder, porque eu sei que o Senhor é aquele que está com a gente em todos os sentidos e Ele nos ajuda a superar a dor, Ele nos ajuda a ser forte quando você descansa nele. Porque não é fácil você perder. Quem perde alguém que ama sabe o quanto é difícil perder. A minha adolescência não foi uma adolescência fácil, porque eu tinha os meus irmãos que já eram mais adultos, né? As minhas irmãs, eu tinha uma irmã que ela sentia, hoje eu entendo que ela tinha ciúme de mim, e ela me batia muito. Qualquer coisa que eu fizesse de errado, ela me batia. E quando eu ia contar a minha mãe, a minha palavra não tinha valor, porque eu era caçula. Então toda caçula é sapeca, é desobediente. Então tudo que elas falavam para minha mãe, isso que valia, porque minha mãe não estava em casa para ver. E eu apanhei muito, até que com 14 anos eu enfrentei a minha irmã. E eu enfrentei a minha irmã com uma barra de ferro. Eu falei, a partir de hoje ninguém vai me bater mais. Eu não sou obrigada a apanhar. Porque eu ia pra escola cheia de roncha, de porrada. A minha irmã, ela escondia o café da manhã para mim não tomar. E muitas das vezes eu cheguei na escola e desmaiei de fome. E eu não podia falar para minha mãe, porque eu apanhava de novo. E muitos dos meus irmãos hoje, se eles ouvirem isso, vai dizer, não vi isso. Mas eu vivi isso. E eu não estou aqui enfeitando a minha história. Eu estou contando realmente aquilo que está na minha memória, que eu vivi, que eu senti as dores. Hoje eu estou chorando porque isso é doído para uma pessoa viver, uma adolescente. Na minha infância, na minha adolescência, eu sei o que eu passei, eu sei que talvez você tenha passado coisas até piores do que eu. Mas cada um aguenta. O Senhor só permite aquilo que você consegue suportar. Então eu consegui suportar, eu consegui vencer, porque eu estou aqui falando com você. Estou contando a minha historinha. E assim, uma vez a minha mãe foi chamada na escola, porque eu chegava na escola e a professora achava que eu estava dormindo. Eu estava desmaiada, porque eu estava com fome. E eu não conseguia falar. Como eu era muito tímida, diferente disso que vocês estão vendo agora, né? A minha voz nem saía. Eu não conseguia falar audível. Foi outra barreira que eu tive que vencer. Então, foi que a minha mãe foi descobrir que muitas vezes eu estava desmaiando na escola, eu não estava dormindo. Na próxima vez que eu desmaiei, a professora foi até a mim me acordar. E aí foi que elas perceberam que eu estava desmaiada. Amém. Minha mãe resolveu esse problema.
Com 16 anos, o que foi o meu marido, a pessoa com quem eu casei, queria namorar comigo. E como eu era, na minha turminha da adolescente, eu era a única que não namorava. E as minhas amigas, elas já namoravam escondido. E eu era referência para as mães porque eu não fazia nada de errado. Mas a minha irmã, eu tenho uma irmã, e essa Helena, eu sou muito cercada pelas Helenas, mas a minha irmã Helena, ela foi um tormento na minha vida. Hoje ela é uma bênção de Deus, graças a Deus, porque ela tem Jesus, ela hoje já conhece a verdade, é a nova pessoa em Cristo Jesus. Mas na minha adolescência, na minha juventude, a minha irmã foi um tormento para mim. A minha irmã, ela colocava de todos os nomes possíveis, piores que vocês podem imaginar em cima de mim. E aquilo me magoava muito, eu chorava muito porque eu não fazia aquelas coisas e ela dizia que eu fazia. E ela dizia que eu era, são palavras que eu não posso nem citar, porque são palavras de baixo calão, terrivelmente. E eu falava assim com Deus: Senhor, eu nunca vou fazer isso que ela está falando. Eu nunca vou ser isso que ela está falando, porque eu não sou isso. E eu tenho vergonha de ser isso que ela fala, de prostituta para baixo. Eu nunca vou, e eu não queria namorar com ninguém, eu não namorava escondido, eu nunca namorei escondido da minha mãe. Eu nunca tive relacionamento escondido que não fosse, antes que alguém fosse na minha porta, pedir a minha mãe, como era antes, né? Tinha que ir até a casa, pedir a mão, né? Diante da mãe, do pai. E o meu irmão, o meu irmão mais velho, ele foi à presença do meu pai quando o meu marido foi pedir a minha mão para namorar. Então eu namorei com ele, casei com ele. Mas foi um relacionamento muito conturbado. Porque, primeiro que eu achava ele estranho, porque ele tinha bigode. E tinha barba, e eu não gostava de gente que tinha barba nem bigode. E assim, tudo que eu não queria, aconteceu. Eu não gostava do homem barbudo e nem de bigode. E aquele rapaz, ele sempre... Eu ia para casa do meu irmão mais velho ajudar com a minha cunhada na escolinha que ela tinha, ela professora, e desde os meus 13 anos eu ajudava ela a montar matriz, que era mimeógrafo, né? Então eu comecei a lecionar desde os meus 13 anos, ajudando numa escolinha. Então eu aprendi a fazer matriz, antes era o mimeógrafo, tinha que colocar aquela história toda. E assim eu fui aprendendo e me vi a minha adolescência ensinando, e até terminei o segundo grau como técnica em magistério. Mas eu tive um namoro, eu comecei a namorar no dia 12 de junho, ele foi na minha porta, pedi a minha mãe, né, e ao meu irmão mais velho para namorar comigo. E eu falei para ele que só namorava com ele se ele fosse pedir a minha mãe. Sem isso eu não namorava, até porque eu não sabia nem o que era namorar, eu falei para ele. E era meio cômico, né, porque as minhas amigas todas namoravam. E ele foi na minha casa, pediu, a minha mãe não deixou de bom grado, porém, porque o meu irmão e a minha cunhada estavam lá, a minha mãe permitiu, porém, não era da vontade dela que eu começasse a namorar com 16 anos. Enfim, comecei a namorar, noivei, tive um péssimo relacionamento, terminamos, né, ficamos 3 anos separados, 2 anos separados, 2 anos. Ele veio para Vitória, aqui para o Espírito Santo. Ele trabalhou aqui, ficou aqui, a gente ficou terminado. Depois ele resolveu voltar, só que ele falava a todo mundo que ele não tinha terminado comigo. E durante esses 2 anos que a gente ficou separado, eu conheci outra pessoa já com 19. Depois de 19 anos, né? Eu já estava com 19 anos. A gente namorou entre 7 anos até casar, mas ficamos 2 anos separados. E eu namorei com outro rapaz, e quando ele voltou para Ilhéus, que viu eu namorando com outro rapaz, ele fez de tudo para mim terminar com esse rapaz. Ele foi até minha irmã mais velha, a Lúcia, conversar com ela, pedir para ajudar que eu voltasse, né, com ele. E minha mãe não aceitava, porque eu estava namorando com um rapaz que era lá de Santa Rosa, um gaúcho, que foi parar em Ilhéus. E a gente namorou, né, 1 ano e pouco, já estava já para noivar, e eu gostava muito dele.
E esse meu noivo, voltando para Ilhéus, ele fez de tudo para me terminar com o rapaz e reatar o noivado com ele. Minha mãe não era muito a favor, porque a gente já tinha um noivado, o namoro foi muito conturbado. Ele era um homem muito adúltero, né? E a minha mãe era contra isso. E a minha mãe não estava muito amante que eu voltasse para ele. E minha mãe era uma pessoa muito meiga, muito tranquila, mas ela era muito decidida. E quando ela tinha que falar as coisas, ela não tinha rodeio, ela era direta. Calma, mansa, mas muito direta. E ela chegou para ele, para o meu ex-noivo, e falou assim: olha, meu filho, eu gosto muito de você. Tenho você como meu filho, eu tenho um amor muito grande por você, não para ser o meu genro. Porque como meu genro, você vai fazer minha filha sofrer. E eu não criei minha filha com tanto sacrifício para ela sofrer. E ele: não, dona Teresa, eu não vou deixar sua filha sofrer, eu amo ela, eu gosto muito dela, eu quero ser feliz ao lado dela, eu estou disposto a mudar em todos os sentidos. E ele bebia. E ele tinha problemas com álcool, né? E tinha problemas espirituais que a família dele, a mãe dele, escondeu muita coisa de mim. Muita coisa eu não tinha visto, eu não sabia. Beber sim, mas as crises eu não sabia. Então a gente assim, terminou que eu voltei para ele, eu não entendia porque eu tinha voltado para ele, porque eu falava assim, por que eu voltei para ele? Eu não queria voltar. Eu tinha decidido que eu não queria mais voltar. Eu gostava dele, mas gostava, não era mais amor, porque a gente já tinha sofrido, estava desgastado aquilo. Ele tinha engravidado uma mulher durante o nosso noivado, ele me traía, e as mulheres com que ele me traía, elas vinham até mim e colocavam um monte de nome. Eu sei que eu tenho uma perna fininha, né? Mas me chamavam de saracura, pescoçuda, um monte de udazinhas, né? E isso chateava, e isso foi um dos motivos que a gente terminou. E assim, resumindo, nós voltamos o noivado, terminei com o rapaz, voltei para ele, casamos. Casamento que eu não desejei para mim, porque eu queria casar na igreja, já tinha o meu vestido de noiva, eu tinha um enxoval comprado, porque a gente era noivo, né? Então minha mãe já preparava o meu enxoval há muitos anos, para que quando eu casasse, não faltasse nada. Minha mãe sempre era muito precavida. Então assim, quando eu casei, o sonho da minha mãe é que eu casasse na igreja, de véu, de grinalda, né? Realizasse o sonho dela. E o meu também. Só que quando chegou, a gente colocou os papéis, que foi para a igreja, o cara empacou. Ele fez de tudo, ele criou um monte de meios para não casar na igreja. E aos 13 anos, eu participava de um grupo da Pia União das Filhas de Maria. Eu era católica, minha madrinha me levava para a Pia União das Filhas de Maria. Eu saía vestida nas procissões de Ilhéus, né? Vestida de Maria, de manto azul, né? Participava de todas as procissões. Quando eu não saía de Maria, eu saía de Verônica com o Santo Sudário da Igreja Católica, para quem conhece, né? E tinha que louvar aquela oração em latim. E olha lá que eu conseguia fazer aquilo em latim. Imagine, hoje eu só sei latim, uau, né? Mas eu passei por isso. Aos 17 anos, para até eu chegar ao meu casamento aí, aos 18 anos, eu levei todos os jovens da minha rua, do meu morro, para a Igreja Católica, a matriz de Ilhéus, a Catedral de São Sebastião. Quem já foi em Ilhéus deve conhecer, porque é um marco histórico daí, né? Então, desci com mais de 15 jovens que não eram batizados e nem catequizados. E como eu era uma boa samaritana, uma mariana, filha de Maria, e antes de namorar eu ia ser freira, ainda tem essa. Imagine quantas coisas eu passei. Imagine eu freira. Ai, hoje eu ia estar canonizada, Santa Cristina. Então assim, eu comecei a liderar um grupo jovem, 15, mais ou menos uns 12, 15 jovens, né? E desci com esses jovens todos. Hoje, para a glória do Senhor, esses jovens são todos
cristãos para a honra e glória do Senhor Jesus. Paguei um preço no joelho, mas veja que em tudo Deus tem um propósito. Às vezes a gente está aqui para superar mesmo, porque ninguém nunca viu um guerreiro sem marcas, né? E trabalhei com esses jovens na Católica, fui para esse casamento, terminei o meu segundo grau, casei, só no civil, não realizei o meu sonho de casar na igreja. Eu acho que se o Senhor tiver um propósito, eu não vou casar na igreja ainda, com a bênção do Senhor. E o meu casamento foi, não vou dizer que foi um fiasco, porque eu tenho bênçãos e os meus filhos são bênção na minha vida. Então, são a minha herança. E uma herança espetacular para a minha vida. Diz que toda coruja gaba o toco. E eu gabo o meu toco, os meus 2 tocos. Os meus filhos são para mim motivo de superação. Porque toda vez que eu olhava para os meus filhos, era um motivo para mim superar as minhas fraquezas e engolir as lágrimas. Essas que eu engolo agora. E partir para cima. O meu marido, ele era um homem bom. Ele não era um homem ruim. Ele era um bom amigo, ele foi um bom filho. Ele era um bom irmão. Mas ele era um homem possessivo. E além de ser possessivo, ele trazia uma herança genética de espiritualidades demoníacas de lá da raiz dele para cá, que atormentava a vida dele. Enquanto ele estava são, no período da semana que ele estava bem, sem tocar no álcool que abria os portais, né, para dar acesso aos demônios, ele era um homem maravilhoso, não tem o que reclamar, né? Mas diante da possessão era irreconhecível. Não era o mesmo homem carinhoso, ajudador, que lavava a louça, que me ajudava a lavar a fralda dos meninos, que me ajudava a amamentar, que se eu estivesse lavando roupa ele estava fazendo o almoço, se ele estivesse em casa não estivesse no horário de trabalho. Então eu não estou falando do ser humano como o ser humano era um ser humano bom, era uma pessoa boa, tinha muitas coisas muito boas, era uma pessoa humilde, que tinha a mão abençoadora, não aguentava ver um velhinho com um ferro de roupa queimado, né? Com a televisão sem funcionar e nem o radinho sem funcionar, porque a minha casa tinha um quarto que só era ferro de passar, né? Televisão quebrada, rádio quebrado, dos velhinhos, os aposentados que ganhavam, e ele não cobrava. Ele comprava até peças do bolso dele, consertava e ia lá. É tanto que no velório dele, o que deu de velhinho lá chorando. Então, essa pessoa era uma pessoa boa. Mas eu quero te dizer que eu quero dizer porque eu sofri. Eu sofri porque a gente não conhecia Jesus. Eu conhecia o Pai, Deus, mas eu não conhecia o Filho que libertador. Porque o Jesus que eu conhecia era um Jesus pregado num madeiro, que a igreja me pregava, que o catolicismo me pregou, né? Eu comecei a abrir os meus olhos a partir do momento que eu recebi na minha escola um Novo Testamento. Não sei, dos gideões que passavam nas escolas e entregavam aquelas bíblias que era só o Novo Testamento. Então eu comia aquilo ali, aquela bíblia, e tudo que falava eu rebatia com a Bíblia. Então eu enfrentei padre, eu enfrentei o bispo, porque eu dizia, no dia que me mandaram de novo lá, depois que eu li o Novo Testamento, e que eu tinha que me vestir de Maria, eu falei, eu não, vou não, porque a turma que me deram para me catequizar, eu não deixava ninguém se ajoelhar diante das imagens. Como eu tinha que catequizar, o único lugar que não tinha imagem era no Santíssimo Sacramento, que era o único lugar na igreja ali que não tinha imagem. Então eu levava todo o meu grupo de catequizandos ali ao Santíssimo para orar, porque era o único lugar que eu levava. Porque os outros lugares da igreja tinham santos, né? Tinham as imagens de Pedro, de Paulo, de todos os discípulos, né? Mas eram adorados como santos. E a gente só sabe, nós só adoramos o Senhor nosso Deus.
Então, desde lá da minha ignorância, eu já tinha isso. E a gente tinha que beijar o nosso Senhor morto. Aí eu empaquei igual uma mula para não beijar esse Senhor morto, porque botaram ele lá no caixão e eu falei, como que Jesus está no caixão? Se lá no Novo Testamento que me deram lá na escola, não diz que ele ressuscitou no terceiro dia, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como que ele está aqui? Eu não aceito isso não, gente, não aceito. E aí eu tomei um beliscão da Curly, de tia Neuza, que eu tinha que andar com a fila, porque eu empaquei e a fila estava grande lá atrás. Quando eu falei, meu Deus, eu vou ter que beijar, né, Senhor? Que eu esteja beijando o Senhor, verdadeiramente simbolizando. Mas quando eu fui beijar aquele negócio, eu sinto a frieza daquela pedra até hoje. Parecia um defunto de verdade. Que aí eu fui beijar aquela imagem e falei, meu Deus, que eu esteja beijando Jesus. Mas estava morto o trem lá, né? Não era Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado no terceiro dia. E quando eu beijei aquela imagem, olha, verdadeiramente eu sinto aquela frieza até hoje. Porque no meu coração tinha que Jesus estava ressuscitado, que eu não precisava beijar aquela imagem dentro de um caixão, né? A gente respeita a fé dos outros, mas quando a verdade chega ao seu coração, né, a verdade ela liberta. Ela tem um poder de libertar tremendamente. E aquele evangelhozinho, o Novo Testamento, ele me libertou. Libertou tanto que quando a minha mãe estava na máquina costurando, e foi um dia que foi uma época de um governo que a gente passou muita dificuldade. E a minha mãe tinha os netos que estavam em casa, e a gente estava passando uma situação muito precária. E a minha mãe disse assim, Senhor, o que eu vou dar para esse povo todo comer? O que eu vou dar, meu Deus? Não tem nada. E ela estava na máquina costurando. E eu fui lá toda ousada, achando que conhecia a palavra, e dizia assim, mãe, a Bíblia está dizendo aqui, que não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de beber, com o que há de comer, porque Deus, ele alimenta os pássaros, né? Ainda mais a gente. Mãe, não se preocupa não, porque Jesus está dizendo que não é a gente para se preocupar com amanhã não, que amanhã ele provê. E isso era à noite. No outro dia de manhã, a minha mãe foi levar roupa, porque a minha mãe, além de costurar, passar a noite costurando, a minha mãe gomava, lavava para fora, e ela gomava paletó na goma, e tinha que passar com aquele ferro, que tinha que soprar, não era nem ferro ainda. Na época ainda ela gostava de passar com ferro à brasa. E tinha um juiz, né, que era compadre dela lá, que gostava da roupa dele, e só ela que fazia, gomava os ternos dele. Minha mãe sofria muito para trabalhar, porque não é fácil pegar um ferro daquele tamanho, uma mulher. A minha mãe sou eu mais jovem. Todos dizem que eu pareço muito com ela, e eu me orgulho, porque é uma mulher batalhadora de fibra. Então, gente, assim, falando da minha mãe, é falar de uma mulher que me ensinou a vencer, a não olhar para as dificuldades e ficar chorando. Ela falava com Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Ela não ia murmurar com o vizinho, não ia murmurar com os filhos, mas ela falava com Deus. E eu ouvia sempre essas conversas dela com Deus. Então a minha mãe me ensinou, a minha avó me ensinou a ter fé em Deus. A minha mãe era meio cética, assim, o negócio dela era tudo meu Deus, meu Senhor. Então, e eu tinha sempre isso. Então, quando a minha madrinha me levou para o catolicismo, para a igreja católica, e que eu fui, né, ter outros ensinamentos, assim, isso foi algo novo e que, para mim, era meio esquisito aquilo, mas eu estava ali e eu obedecia, né? Mas aí veio a palavra do Senhor que me libertou. Então, a libertação começou desde quando, foi gradativamente na minha vida, desde quando eu recebi aquele evangelho. E aí, voltando ao meu casamento, eu reatei o noivado, casei com um homem que tinha problemas, que também vinha de um lar disfuncional. A mãe dele era casada com o pai dele tinha problemas sérios com álcool e com
espiritismo, né, o candomblé, né, a religião que o avô dele era espírita, tinha um centro dessas coisas aí. Então, quando desistiu, esses demônios perturbavam a família e perturbavam o pai dele, que atormentava a vida da mãe dele, expulsava a mãe de casa, batia na mãe, aquelas coisas horrendas. E o meu marido, ele cresceu vendo isso e tendo que socorrer a sua mãe. Eu não apanhei do meu marido, entre aspas, mas quase passei por isso, mas quase chegou à morte, porque ele por 2 vezes ele tentou me matar, porque o diabo falou para ele que para ele ter paz, ele precisava entregar a pessoa que ele mais amava. E ele dizia que a pessoa que ele mais amava era eu. E para ele ter paz, ele precisava matar a pessoa que ele mais amava, porque aqueles demônios perturbavam a mente dele. Eu tive meus filhos e por certas vezes eu chorei muito quando eu engravidei da 2ª vez, desesperada, porque a minha vida, quando ele passou a beber mais e ele começou a não ter controle, ele saía, bebia, ele vinha completamente transtornado. E a minha primeira gravidez foi muito conturbada, foi uma gravidez muito arriscada, porque eu já tinha passado por uma cirurgia em que foi tirado cistos de ovário, os meus 2 ovários estavam policísticos e estavam muito, muito cheios de cisto, e o médico falou que eu não ia poder mais engravidar. E que ele ia fazer o máximo para tentar salvar os meus ovários, para que eu pudesse ser mãe. E porque eu ainda era moça, ainda era virgem e ainda não tinha casado, e o médico falou que ia fazer o máximo para salvar o meu ovário, né, antes de eu casar. E assim eu engravidei depois que eu casei, tive o meu filho, mas foi uma gravidez muito conturbada. Eu sofri porque o meu marido me deixava em casa, ele ia para a rua, ele chegava possesso. A minha sogra, ela era muito devota de Antônio, né, de João, de Pedro, Santo Antônio, São João, e também ela tinha muito vínculo com espiritismo, né? Eles acreditavam muito nessas coisas. E a minha sogra me levou várias vezes procurando, né, ajuda para o seu filho, né, para o meu marido, em lugares que Jesus não estava. Então, assim, durante toda a minha gravidez, o meu marido ele saía, se embriagava, voltava para casa, dizia que estava vendo demônios, que tinha um casal de homem na porta com faca e facão, e tinha aquelas alucinações, e as pessoas procuravam ele, dizendo que para saber das coisas, né, para investigar a vida, porque ele tinha visão, né, nem lembro como fala esse negócio, igual essas pessoas aí que tem a visão aberta e falava as coisas, falava da vida das pessoas. Então as pessoas procuravam ele e procuravam escondido de mim, porque eu não gostava, né? Aqui mesmo no Espírito Santo, quando nós moramos aqui, muitas pessoas procuravam ele e davam a ele caixas de cerveja para ele contar a vida, para ele falar as coisas que aconteciam com elas. E isso tudo era para mim, era um inferno, porque ele ia chegar em casa bêbado, ele ia transformar a minha vida num inferno. Ele quebrava tudo que tivesse dentro de casa, mas ele não conseguia chegar perto de mim. Porque quando ele vinha para cima de mim, ele dizia que tinha um homem de branco do meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que ele estava possesso e ele vinha para me matar, ele falava: quando esse homem de branco sair do seu lado, eu te mato. Ele estava endemoniado. Quando foi um dia, eu estava de joelho orando, falando com Deus. Orando não, eu estava rezando, porque eu não sabia orar. Eu estava rezando. O crê em Deus Pai, salve rainha, tudo de aí da igreja, né, que a gente aprendeu. Eu estava lá e a minha sogra falando no que ela acreditava, o Antônio, ela levou uma imagenzinha desse tamanho, depois de casada, e ela me deu essa imagem, colocava lá e dizendo que aquilo era uma proteção. Eu era meio
Mas na hora do meu desespero, eu peguei e fui lá, né, rezar, e fui lá rezar Pai Nosso, Ave Maria e todas as Marias possíveis que vinha à minha mente ali, que eu tinha aprendido. O texto, e eu rezando ali, ele entrou dentro de casa, começou a rir de mim. Você é idiota. O demônio usou a boca dele. Por um lado, foi triste, por outro, foi libertador. Porque a partir daquele dia eu não rezei mais. Eu não acreditei mais nas rezas. Porque em toda desgraça na sua vida, Deus tira algo de bom para que você aprenda. Tudo que acontece de ruim na sua vida, tem algo que ali no meio de cada uma desgraça, algo que vai edificar a sua vida, que vai ser libertador. E naquele dia, eu diante daquela imagem ali, rezando, né, falando com Deus, que eu não aguentava mais, Senhor, não permita que Ele venha, que Ele quebre tudo dentro de casa, que eu grávida, eu comia tudo aquilo calado, eu não falava nada para minha mãe, porque ela já tinha dito para mim que aquele casamento eu não ia ser feliz, que ela não via, que era tão certo assim, que Deus mostrava a ela que aquilo não ia ser bom para mim, mas como era a minha vontade, ela ia respeitar. E ela dizia assim: se existe macumba, feitiçaria, você está enfeitiçada, minha filha, porque eu não vejo futuro nesse casamento de felicidade. E aí o Senhor, naquele dia, Ele entrou no processo e Ele veio, e eu estava de joelho, rezando um texto, e Ele começou a rir e falou: tá vendo isso aí? Não faz nada, não tem nada aí, você é idiota, você é burra, aí não tem nada, que começou aquelas risadas. Ele não, o demônio, né, que ele estava possesso, falou que era inútil o que eu estava fazendo ali. E naquele momento eu me enchi de ousadia, joguei aquele negócio para lá e falei: Senhor, eu sou um grão de areia diante do mar, mas não deixa Ele me tocar. Eu posso ter orado, rezado errado, acreditado numa imagem, mas acima de tudo eu creio no Senhor. O Senhor é o meu Pai. E me tira dessa situação. Não permita o que Ele disse que ia fazer. Eu levantei dali. E Ele pegou um facão e falou: eu vou te matar. Quando Ele virou, Ele falou assim: o que esse homem está fazendo do seu lado? Quando ele sair daí, porque quando ele sair daí eu te mato. E eu falava: que homem, eu não conseguia ver hoje do Senhor do meu lado, mas Ele estava ali. Porque a minha avó me ensinou que Ele era o meu Pai. Mesmo quando eu não tinha o meu Pai terreno, o meu Deus era o meu Pai. Mesmo na minha ignorância, o Senhor teve misericórdia de mim e me guardou. Pastor, daqueles dias ali, a minha vida com Ele só foi piorando, e todas as vezes que Ele bebia, ele chegava em casa pior, e uma certa noite tive que sair com o meu filho debaixo de raio e trovão, deu um temporal muito grande, eu já estava com outro filho, já estava com o segundo filho, e deu um temporal tão grande que a minha rede elétrica pegou fogo, e o meu marido tinha saído para comprar vela são, e voltou às 2 horas da manhã, completamente nu e possesso. E na primeira escapatória, ele saía nu debaixo de raio e trovão. Foi tão feio o temporal que o
raio deu num pescador na beira da maré e partiu o homem ao meio, com canoa e tudo. E a água invadiu minha casa e o raio, era muito raio que tocou na rede elétrica em algum lugar de prego, né, que é telha de eternite, e saiu pegando fogo. E eu saí do lado de fora com os meus 2 filhos, com a água entrando, e consegui desligar o disjuntor debaixo de chuva. E tinha uma sobrinha minha, a Cristiane, que estava na minha casa. Eu embalei os meus filhos num plástico e dei um para ela, com um guarda-chuva que eu tinha. E eu, com outro plástico, só tinha um guarda-chuva, enrolei o meu filho em outro plástico e um monte de lençol, e saiu nós 2 baixo de chuva. E fui bater na casa da minha sogra, porque ela era alta, era em andares. E andar, e a minha casa era no nível da rua e estava entrando, era muita água. E mais uma vez, o meu marido entrou em possessão. E mais uma vez o Senhor me livrou da morte. E resumindo, é preciso ter fé. A fé move o coração de Deus em seu favor. Eu entendi que não era culpa dele. Eu nunca murmurei. Eu nunca murmurei pela minha vida. Eu só falava com Deus. Eu nunca cheguei na minha casa para contar meu sofrimento à minha mãe. Nunca. Nada do que eu passei com meu marido, a minha mãe soube pela minha boca. Nunca eu falei. Eu não queria levar problema para minha mãe. Nunca levei problema nenhum para minha mãe. E resumindo a minha história com meu marido, nós viemos para o Espírito Santo. Passamos 2 anos aqui. Eu saí daqui fugida, porque ele tentou, dessa vez ele tentou me matar, ele me engarguelou, me sufocou ao ponto que o meu filho acordou e saiu correndo, e eu pedi para ele pedir ajuda, e quando umas baianas, né, que moravam em frente, amiga da gente, a moça entrou, meu filho conseguiu abrir o portão, e ela conseguiu entrar, então ela esmurrou as costas dele e ele me soltou. Foi que eu consegui voltar, mas eu já estava desfalecendo. A partir daquele dia eu fui embora, voltei para a minha cidade, voltei para Ilhéus, né? Isso, eu já tinha vindo para Vitória, depois voltei para Ilhéus fugida dele. Voltei para Ilhéus, restituí a minha vida sem ele saber onde eu estava. Ele vendeu tudo, acabou com tudo aqui, me achou em Ilhéus de novo, e aí a minha mãe já não estava mais lá, né? Eu já tinha perdido a minha mãe quando a gente ainda morava aqui. 5 dias que eu tinha perdido a minha mãe, eu fui para Ilhéus, que as minhas irmãs me chamaram, porque a minha mãe internou, e eu fui para Ilhéus para ainda ver minha mãe viva. A minha mãe aceitou Jesus, está na glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando a minha mãe morreu, a minha vida piorou. Meu marido achou que ele era meu dono absoluto. Quando eu cheguei de Ilhéus para aqui, eu encontrei o meu marido bêbado e ele fez a maior festa. 5 dias que a minha mãe tinha morrido. Eu voltei para casa, foi um escárnio depois da morte da minha mãe. E por uma segunda vez, eu voltei para Ilhéus. Depois que a minha mãe morreu, eu retornei novamente para Ilhéus fugida. E eu preciso resumir a minha história, que está muito grande. E assim, gente, eu voltei para o meu marido porque as minhas irmãs mais velhas me aconselharam, a mãe dele me aconselhou a voltar. Mas eu tinha superado. Eu tinha restituído a minha vida, já tinha alugado casa, já tinha mobiliado a minha casa, já estava trabalhando porque ele impedia que eu trabalhasse. Ele não aceitava que eu trabalhasse fora, ele não aceitasse que eu estudasse, fizesse uma faculdade, porque ele dizia assim para mim: se você me largar, ninguém vai te querer. Ninguém vai querer você nunca vai ser feliz com ninguém, porque ninguém vai querer você com 2 filhos e você nunca vai conseguir fazer nada. E aquilo só me bloqueava, que eu era incapaz. Mas quando eu cheguei em Ilhéus, eu descobri que eu era capaz. Eu fui, consegui emprego, arrumei a minha casa e depois de 8 meses eu tive que receber o meu marido de novo, sem nada,
igual um mendigo, com a roupa rasgada, com uma sacola de ferramenta, porque a minha sogra e as minhas irmãs falaram que eu tinha que dar uma oportunidade a eles. E eu não tinha mais a minha mãe. Eu dei uma oportunidade a ele e foi terrível. Passamos um ano ainda. E aí o Senhor, um ano junto, trabalhando. Como eu disse, ele não era uma pessoa ruim. Ele só tinha, na possessão, ele era uma pessoa. Ninguém é bom possesso, né? E o inimigo tinha uma sede de matar ele. Ele sempre falava de tirar a própria vida. Eu sempre falava a ele, olha, Deus não aceita essas coisas, isso não é do Senhor. E eu tive um convite para ir na Igreja Assembleia de Deus assistir um culto. E eu deixei, nesse dia foi terrível. Mas era do Senhor eu ir naquele culto, que eu não sei onde eu achei força, mas o meu marido, ele chegou do trabalho tão bêbado, e ele pegou a geladeira de uma mão, e ele levantou o sofá de uma mão, que eu não sabia onde tinha mais força, e onde ele conseguia ser tão forte daquele jeito. E eu falei a ele, eu vou para a igreja. Hoje ninguém me pede ir na casa do Senhor, eu vou para a igreja. Minha irmã Helena, que é a bênção que tanto me surrou, e hoje, pela glória de Deus, foi ela que me levou para a primeira vez na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma mulher liberta. Hoje ela tem Jesus. E assim, naquele dia, o Senhor falou comigo naquela igreja. Eu amarrei o meu marido na cama. Chamei o meu sobrinho. E eu pedi tanto a Deus que o Senhor me ouviu. Ele deitou. Quando ele deitou, eu amarrei ele com a corda. Ele levantou com corda e tudo, com cama e tudo. Olha o desespero da minha vida. E eu fui para a igreja assim de novo, porque eu pedi tanto a Deus que ele conseguiu adormecer de novo. E eu fui para a igreja. Lá na igreja eu fui com meu filho pequeno, o menor, o Kaique, e sentada no último banco da igreja, o irmão estava ministrando lá na frente, o pregador, e ele falou assim, ei, você que está de vermelho, oi irmã. Eu falei, não sou irmã, né? Sou crente. Olhei para um lado, olhei para o outro. É você mesmo que está com uma criança no colo, que está com a blusa vermelha. E eu insistia em achar que não era comigo. Moça, estou falando com você, é você, minha irmã, é você. Você é separada do Senhor, por isso que estou te chamando de minha irmã. E eu venho te dizer algo que o Senhor te trouxe aqui nesse lugar. Foi grande sua batalha até chegar aqui, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que grande será o seu pranto, que muito você vai chorar. Muitos dedos vão te apontar, que você vai chorar por um longo período amargamente, que vai ser muito amargo o seu pranto, mas por um período ele vai te deixar, mas é para que você venha ter paz. E você sabe por que você vai chorar. Você vai chorar muito. E quando esse versículo que eu vou falar para vocês entrou na minha vida, não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, e com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Esse versículo, no segundo dia que meu marido morreu, eu peguei a Bíblia. Falei, Deus, fala comigo, porque eu já não suporto mais. Eu já não aguento mais. Eu não consigo pisar no chão porque parece que não existe solo. O que eu vou fazer? Eu não tenho marido, eu tenho 2 filhos, eu tenho 28 anos. E o que eu vou fazer? E eu abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo. E ele falou comigo.
e eu estava viúva. E ainda era minha mocidade. Eu sei que aqui o Senhor fala com Israel, mas Israel naquela hora era eu. Depois daquele dia, eu fui convidada a ir para o encontro de casais com Cristo da Igreja Batista Memorial na minha cidade, lá em Ilhéus. Nós fomos e passamos 3 dias no encontro, e toda aquela coisa, né, que já foi no encontro, sabe, não posso falar aqui muita coisa. Encontro de casais maravilhosos, tremendos testemunhos de vida. E no último dia, na hora de aceitar Jesus, eu fui toda feliz, levantar a mão, e ele baixou a minha mão. Isso foi 1º de junho, 31 de maio de 2000, dia que a minha mãe fazia 1 ano de falecida. Naquele dia, na hora do apelo, ele não aceitou. Eu falei, vamos aceitar Jesus nós dois, vamos, vai libertar a sua vida, tudo aqui vai ser novo. Olha quantos testemunhos, bênção de vida nós temos. E ele não aceitou. No outro dia ele foi, pediu conta do emprego, simplesmente pediu conta do emprego para ir embora. Chegou em casa e disse, eu pedi conta do emprego. 11 dias depois, ele se suicidou. Quando ele saiu, passou 3 dias fora de casa, ele chegou para mim, eu fui procurar ele com os irmãos dele pela rua, que eu trabalhava na ANSEF, trabalhava dentro de uma delegacia de Polícia Federal, prestando serviço, porque eu já tinha vencido, né? Quando eu saí daqui para Ilhéus, ele já me encontrou trabalhando, então ele não conseguiu me tirar do trabalho. E ele passou 3 dias na rua antes de morrer. E quando a gente encontrou ele olhou para mim, estava eu e os irmãos dele, e ele falou para mim, eu falei, por que você está fazendo isso comigo? Por que você sumiu de casa? E ele falou, vai embora, cuida dos teus filhos, porque eu não mereço a família que eu tenho. Foi a última frase que eu ouvi dele. Eu não mereço você, não mereço os meus filhos, eu não mereço a família que eu tenho. E eu esbravejei ali, né? Como? Você casou comigo, você fez tudo para ficar comigo, para agora você me dizer isso? E ali foi a última vez que ele falou comigo. Como já era 5 horas, eu estava o dia inteiro, pedi folga no trabalho para ir procurar ele na rua, eu fui buscar o meu filho na escola. E quando chegou lá, e eu pedi os irmãos dele para levar ele para o hospital, porque podia ser a bebida, para ele, né, tomar uma injeção, alguma coisa. E eles falaram, não, que nada, daqui a pouco ele volta para casa, tá assim mesmo. E de repente, eu fui buscar o meu filho e chegou lá na escola. Eu cheguei muito cedo e fiquei 20 minutos esperando na praça. Se soltou, deu a sineta, e eu estava tão envolvida falando com Deus que o tempo passou e eu não percebi. Quando eu me dei por mim, já era 5:10 para as 6, e aí eu corri para pegar o meu filho, só estava o meu filho sozinho esperando. E quando nós chegamos em casa, meu marido, ele tomou o veneno, correu para casa para buscar ajuda, a casa dos pais dele. Quando eu cheguei na porta da casa da mãe dele, que eu vi toda aquela movimentação, eu subi correndo, e ele estava ali, morrendo. E eu peguei na mão dele, desci junto para levar para o hospital, e entramos ali e já não tinha mais o que o médico fazer. Eu ainda briguei no médico lá, porque eu sentia o pulso dele, mas ele tinha 3 dias sem comer e sem beber pela rua, só bebendo. E a mãe dele disse que ele pediu socorro, e pediu ajuda, e pedia perdão, porque eu acho que ele lembrava daquilo que eu falava para ele de Jesus. Porque mesmo na minha ignorância, eu falava daquilo que eu aprendi naquele evangelho que foi doado na escola. Que os crentes não faziam o papel de sair evangelizando pelas ruas. Tinha igrejas evangélicas no meu bairro, mas eu nunca recebi. Na minha época, né? Depois sim, eu comecei a receber visitas do Senhor.
ele morreu segurando a minha mão, tentando falar alguma coisa e sem conseguir. Parecia que eu morri junto, porque por mais defeito que ele tinha, ele também tinha qualidades. Eu não julgo as pessoas por seus defeitos, mas eu procuro também ver as qualidades. Eu sabia que meu marido era um bom homem, era um bom filho, mas ele tinha um problema muito sério. Porque eu comecei a gritar no caixão dele: Senhor, perdoa ele, porque eu sabia que aquele ato ali era um ato que a Bíblia dizia que não tinha perdão. E eu pedia encarecidamente para o Senhor perdoar ele. E sabe o que aconteceu com isso? Quem ouviu isso, a irmã dele ouviu isso, até hoje ela não me suporta. E eles me detonaram, eles disseram que eu fiz, que eu estava pedindo perdão a ele, em vez de ouvir que eu estava pedindo ao Senhor que o perdoasse. Que ele estava possesso, que ele não sabia o que ele tinha feito. E eu orando com ele do lado morto, e as pessoas me apontaram, me caluniaram, disseram que eu era culpada e que tudo aquilo tinha acontecido por mim, ninguém provava nada. E quando na verdade o que saiu foi que ele tinha pedido conta do trabalho para ir embora com uma mulher casada, e que no momento H deles ir embora, a mulher desistiu, então ele não tinha cara de voltar para casa e me enfrentar, e eu não sabia nada disso. Isso é o que contam, não é que eu ouvi dele, então isso é uma história contada. Eu não sei se isso foi verídico, eu não posso julgar isso como real, mas ele era um homem mulherengo, tinha muitas mulheres na rua. E eu fui para Jesus na dor, e essa palavra me levou a Jesus. E eu queria desistir também de viver, porque eu achava que eu não ia poder fazer nada, eu não ia conseguir sair dali, eu não consegui viver. Porque tudo estava acabando e as pessoas falavam mal de mim para mim sem me conhecer. Imagina, sou muito cismada ainda até hoje. Eu tenho muitos amigos, mas eu sou amiga, mas é difícil eu me permitir ter uma amizade que adentre. As minhas amizades são as mesmas de quando eu era adolescente. Tá aí a Manu, a Helena, as Helenas que cercam a minha vida, que são as minhas amigas de infância, Josélia. Então assim, eu superei tudo isso porque o Senhor me ajudou. Eu superei a falta de um pai porque o Senhor foi o meu pai. E o que me ajudou a superar a falta do meu pai foi entender que quando eu conheci ele, quando ele me procurou novamente, eu pude ouvir, eu perdoei o meu pai quando eu ouvi das minhas irmãs que ele era um bom pai. Então, para mim, eu amei as minhas irmãs sem mesmo conhecê-las. Então, para mim, o fato dele ter sido um bom pai para as minhas irmãs já foi o suficiente para me perdoar a dor que eu tinha da falta dele. O meu marido eu aprendi a perdoar quando eu entendi os porquês. Quando o Senhor disse para mim que eu parasse de perguntar o porquê, que simplesmente entendesse que tudo era em prol daqueles que o amam e o temem, que ele via em mim, temor e amor por ele. Então, em tudo Deus tem um propósito. Eu estou aqui para dizer a você que é possível vencer, é possível superar quando Jesus está no seu barco. É possível superar todas as dificuldades quando você crê que Ele está com você, que Ele faz. Quando você crê que as lutas não são suas, mas são dele. Que todas as lutas Jesus já venceu. Todo o meu sofrimento, toda a minha dor só se acabou, eu só consegui vencer isso quando eu entendi que Jesus já tinha pago o preço. Então eu aceitei Jesus e passei uns dias, peguei atalhos diferentes, mas hoje eu estou aqui para dizer que é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. É possível você superar qualquer dificuldade se você entende que Jesus é aquele que já venceu por você. Tem um versículo no Salmo 44, verso 6 a 8 que diz: não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Lucas 10:19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano.
Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu venci tudo que eu venci até agora, porque eu confiei no Senhor. Eu superei os meus medos, porque eu confiei no Senhor. Eu voltei para o Espírito Santo com 2 filhos, adolescente, desempregada, cheia de dívida, porque nesse meio tempo que eu fiquei viúva, eu morava numa casa de aluguel. Eu construí a minha casa, os meus irmãos eram pedreiros, me ajudaram, mas eu tive que batalhar, ralar muito para conseguir. Eu superei a dor quando eu olhava para os meus filhos e entendia que eu tinha que vencer por eles. E hoje eu louvo a Deus por Halander, por Kaique. Eu sei que eles ainda vão ouvir essa história. E eu estou aqui firme e forte ainda por vocês, porque eu entendi que o Senhor me deu vocês por herança. Os meus filhos são herança do Senhor. E eu luto ainda até o dia que o Senhor me levar para a glória. Eu só vou estar em paz quando eles estiverem na tua presença. Porque eles hoje estão afastados do Senhor. Outrora aceitaram Jesus ainda pequenos e hoje estão fora do Evangelho, mas têm o temor de Deus ainda. E assim, hoje eu estou aqui na Batista Central, qual fui recebida com muito amor e carinho. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, pastor Marcelino, pastor Eduardo, pastor Rodrigo, que me recebeu na célula, pelos meus líderes, o Irã e a Manuele, pelo Patrick, que quando eu cheguei na célula ele era o líder, por tudo que eu aprendi na célula, por tudo que eu venci na célula, com os testemunhos de vida, com os compartilhamentos. Por isso que é tão importante o testemunho. Então, amados, que a minha história possa ter trazido para vocês algum ensinamento. Eu sei que é muita coisa para falar e o tempo não dá, eu tenho que fazer uma biografia. Mas amém, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E oro por vocês, para que o Senhor venha te fortalecer, para que você persevere olhando para o alto, para o alvo, que é o Senhor Jesus. Fique com Deus, que o Senhor assim nos abençoe. Tchau. Obrigada por ter assistido e até semana que vem com mais um episódio.